Bora, vamos iniciar a aula 14. Nessa aula 14 do módulo 1, a gente vai falar sobre trabalho e potência. A gente está saindo da dinâmica. Na dinâmica, a gente viu o que causa o movimento dos corpos. A gente falou da primeira, segunda, terceira lei de Newton. A gente falou de resultante centrípeta. Agora, a gente está iniciando o conceito de energia mecânica. Então, para iniciar a gente falar de energia mecânica, a gente começa falando de trabalho e potência. Não sei se você já notou, no material impresso aí, no material PDF, a gente tem a competência e habilidade desse conteúdo. Competência 6, habilidade 20 e 23. E vamos lá. Trabalho de uma força. Eu gosto de associar o trabalho ao conceito de transformação de energia. Quando se realiza um trabalho, de certa forma, a força está transformando energia. Então, ela está transferindo uma quantidade de energia para um sistema. A unidade de trabalho no Sistema Internacional de Unidades é a mesma unidade da energia. A gente fala que a unidade de trabalho é o joule, com a energia também dada em joules. Bom, a gente vai começar a falar aqui sobre trabalho, e esse trabalho aqui exclusivamente é um trabalho mecânico, tá? Eu vou falar contigo de trabalho em outros momentos. Vai ter trabalho da força elétrica, a gente vai falar do trabalho associado a uma máquina térmica, que vai associar trabalho em outros momentos. Contudo, aqui a gente vai falar somente em situações da mecânica. Bom, então o trabalho ele vai ser responsável por fazer o quê? Por variar a velocidade de um corpo. Então, um corpo está parado, a gente aplica uma força. Essa força aplicada num deslocamento vai nos dar o trabalho. Então vamos lá. O conceito de trabalho qual é? Olha aí. Desenho um bloquinho. Vamos colocar aqui uma força F. Essa força F ela tem um ângulo θ com a horizontal. E a gente vai ter aqui um deslocamento. Bom, essa força aplicada nesse corpo, nota que a gente tem outras forças aqui. Peso, força normal e esse F. Tu concorda comigo que esse F aqui, como ele tem um certo ângulo, uma parte desse F vai fazer o cara se deslocar na horizontal. Então a gente pode colocar que existe aqui, ó, uma componente da força F. Vamos colocar, neste caso aqui, ó, essa componente aqui é Fx, e a gente tem aqui essa componente Fy. O que acontece? Na horizontal, quem está ajudando aqui é o Fx. Por isso que quando a gente vai conceituar trabalho, ó, letra W, work, obviamente, é o F vezes o deslocamento, porque a força vezes o deslocamento é o trabalho, e multiplicado pelo cosseno do ângulo. Por quê? Porque só realiza trabalho a força que é paralela ao vetor de deslocamento. Ó, boa frase essa, tá? Ó, coloca aqui, ó. Só realiza o trabalho, a força paralela ao deslocamento. Aí, olha só realiza trabalho a força que é paralela ao deslocamento. Isso nos leva a outra verdade. A força que é perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Então, nesse caso, por exemplo, o vetor de deslocamento é esse aqui na horizontal, ó. Puf, está se deslocando para cá. Fiz uma reta aí, louca. Para quê? Para eu dizer que a força normal, o trabalho é zero. A força peso, nesse caso, no movimento na horizontal, o trabalho também vai ser zero. Então,
Por quê? Porque o cosseno de 90 vai ser zero. Então, esse ângulo aqui é o ângulo com vetor de deslocamento. Tá? Unidade de trabalho no sistema internacional de unidades é o Joule. Então, um Joule é uma força deslocando um corpo 1 metro. Então, um Joule equivale a 1 Newton vezes metro. Tá? Então, unidade no sistema internacional é o Joule. Já deve ter visto isso, que uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules, equivalente calórico, né? A gente já falou isso algumas vezes. Vai falar. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Ambos são unidades de trabalho, unidade de energia, mas no SI, nos nossos exercícios, vai rolar quase sempre em joule, porque a gente vai falar de trabalho mecânico. Então, trabalho por enquanto, FD vezes o cosseno de θ. Aí o seguinte, imagina o seguinte, o corpo está indo na horizontal para lá. Existe uma força sendo aplicada aqui. Essa força, como ela tem a mesma direção aqui, o Fx no caso, né? O Fx, que é o F cosseno θ, como tem a mesma direção no sentido do deslocamento, a gente fala que esse trabalho aqui é um trabalho motor. Então, o trabalho motor ele ajuda, tá? Pode até ficar aqui, ó. Trabalho motor ajuda no deslocamento. Contudo, o cara pode estar vindo para cá e pode existir uma força para trás. Saber, eu posso colocar aqui, ó, vamos empolgar no desenho. Coloca aqui um paraquedas, ó, o carro do Batman. Aí existe uma força para trás. Essa força aqui, ela dá sentido oposto ao deslocamento. Presta atenção agora. Tu pode simplesmente dizer que está para trás. Então, esse trabalho aqui seria um trabalho, olha só, resistente. Tá? Esse trabalho aqui é um trabalho que um motor. Esse cara aqui, ele atrapalha no movimento, ele atrapalha no deslocamento. Tu entendeu? Ele atrapalha. Mas sabe que tem um jeito na matemática para te dizer isso, porque se tu colocar o deslocamento para frente e a força F para trás, o ângulo entre eles é de 180 graus, tu entendeu? Cosseno de 180 é menos 1, por isso o trabalho fica negativo, ele é resistente, tu viu que top? Não tem como tu errar, tá? Tem, se tu ficar ligado, mas tu tá ligado, tá bom. Então o trabalho é FD cosseno θ, a força sempre em newtons, deslocamento sempre em metros, trabalho vai dar em joules, tá? Isso aqui eu fiz uma análise dimensional. Bom, aqui eu estou falando de uma força constante. Contudo, a gente pode falar aqui, ó, do trabalho de uma força variável. Ou seja, o que é isso? Trabalho de uma força variável vai vir sempre representado para ti em um gráfico, tá? Aqui eu tenho o deslocamento, aqui eu vou ter a força paralela ao deslocamento, obviamente. E a gente vai ter uma reta qualquer coisa aí. Se tu vir aqui, tu calcular a área sobre a curva, a área desse gráfico aqui vai nos dar justamente o trabalho. Inclusive, já devo ter dito anteriormente, a mãe é essa, multiplica os dois. Se essa grandeza der uma fórmula que você conhece, a área vai dar isso. Então, nesse primeiro vídeo da aula 14, o que a gente viu? A gente viu o conceito de trabalho, FD cosseno θ, e o trabalho tem a ver com a transformação da energia. O trabalho está associado a uma força transferir energia para um sistema. Então, nesse sistema aqui mecânico, a gente tem força de deslocamento.
falando de uma força variável num gráfico. Se esse cara aqui começa com um valor e acaba com outro, tu vai substituir qual valor ali, tu não sabe. Por isso que a área do gráfico vai dar o trabalho. Bom, vamos pro próximo vídeo?